Parabéns. Vou fazer um review sobre o livro Ponto de Inflexão. Vou falar o que eu achei dele, o que ele ensina, qual que é a lição que você pode tirar desse livro, que realmente... E falar sobre você se tornar a média das pessoas que você convive e você podendo conviver dessa forma também. Então, bom dia para todo mundo que está entrando aí, sejam bem-vindos a mais uma live do 6h33. Hoje tá tudo certo, tá tudo bem. Ontem aconteceu algumas coisas que não deu para eu fazer a live, mas tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. A gente tem que seguir firme para poder fazer. Quero agradecer a presença de vocês aí e bora fazer uma review desse livro incrível, simplesmente incrível, incrível, incrível. Te dá uma abertura de mente muito grande. Esse livro foi escrito pelo Flávio Augusto, para quem não conhece. Esse cara aqui, que é um bilionário brasileiro que saiu do nada, não tinha exatamente quase nada e hoje tem empresas aí multimilionárias. Ele escreveu para mostrar mais a trajetória dele, do que ele passou durante todos os processos na vida dele até chegar onde ele está hoje. Ele conta vários trechos na vida dele e chama de ponto de inflexão aqueles momentos que as pessoas elas têm que tomar uma decisão muito, muito, muito forte na própria vida. Ponto de inflexão é quando você se encontra numa encruzilhada e existem dois ou três caminhos ali que, dependendo da decisão que você tomar, você vai mudar drasticamente a sua vida, seja para bom ou seja para ruim. Então, o sentido de ponto de inflexão desse livro é a tomada de decisão em momentos estratégicos na sua vida. É você entender que vai ter momentos na sua vida que você vai se deparar um caminho e outro caminho, e você vai ter que ser muito, muito estratégico, muito rápido, sabendo que se você seguindo um caminho, você vai acabar perdendo o que tem no outro caminho, seja bom ou seja ruim, porque é você que tem que decidir. Bom dia, Núbia. Você que tem que decidir se é bom ou ruim para você essa questão. Então, quando você chega num ponto de inflexão, você está ali entre um caminho ou outro e, claro, toda decisão tem uma renúncia, você só tem que saber o que renunciar. Ele conta toda a trajetória dele dentro desse livro, desde quando ele começou a estudar para concurso, para ser marinheiro, para entrar na escola da Marinha, até hoje, que ele é bilionário, que ele tem uma rede de escolas de inglês de novo, a Wise Up, tudo quanto, que ele tem um estágio de futebol Orlando City, nos Estados Unidos, que ele tem outros projetos também. Então ele conta toda a trajetória dele para você entender que ele saiu do nada e hoje ele tem o que tem na faixa desses últimos 30 anos. O nome dele é Flávio Augusto da Silva, para quem não conhece, é o Geração de Valor aqui no Instagram. E vale muito a pena você ler esse livro pelo simples fato de você conectar a sua história com a história dele. Porque muita gente olha para essas pessoas que têm muito dinheiro e ganham rios e rios de dinheiro e pensa assim, algumas pessoas, tá? Deve ter roubado. Sempre foi rico assim. Esse daí conseguiu as coisas de uma maneira muito fácil. E ele contando a trajetória dele no livro, você se conecta tão fortemente com ele para entender a história dele. Você fala assim, cara, ele pode, eu também posso. E aí eu vou me inspirar na história dele para poder fazer as coisas. Porque ele chega em vários pontos de inflexão na vida dele e ele explica o porquê de cada decisão. Porque as decisões dele que levaram ele para a vida que ele tem hoje. Então, o fato dele saber decidir no momento certo foi que fez ele ter a vida que ele tem hoje. Isso começou num ponto de inflexão básico, no começo lá, quando ele estava estudando, onde ele queria passar para a Marinha. Então ele teve um ponto de inflexão em continuar estudando o ensino médio, ou perder o ensino médio, e estudar para a Marinha, sendo que ele tinha que gastar muito dinheiro para poder ir para a escola que ia profissionalizar ele para passar como se fosse nessa escola profissionalizante. Então quando ele tomou a decisão realmente de estudar para isso, ele teve que escolher entre a escola tradicional, entre passar de ano normal ou estudar simplesmente para passar naquilo. Então ele perdeu muitos anos da escola tradicional dele estudando para poder entrar na escola da Marinha, e isso fez muita diferença, porque foi um ponto de inflexão ali, porque ele não passou de primeira, por exemplo.
Uma coisa que ensina muito o livro é que o Flávio ele era muito persistente naquilo que ele acreditava que ia ser bom para ele, porque muitas pessoas acabam desistindo já no primeiro impacto. Vamos pôr, eu estou estudando para passar no concurso público, não passei de primeira, vou lá e desisto. Estou estudando para passar, igual na época que eu estudei para passar no Cefet, eu passei de segunda. Não passei a primeira vez que eu fiz a prova, eu passei de segunda, e por conta de eu ter passado de segunda eu tive que voltar um ano da minha escola, porque eu já estava no segundo ano, no Cefet só começava no primeiro, então eu não tomei bomba, mas eu tive que voltar um ano. Isso também foi um ponto de inflexão na minha vida, porque eu não passei no Cefet quando eu estava na 8ª série, que eu ia começar já no primeiro ano no Cefet, tudo certo, mas eu passei quando eu estava finalizando meu primeiro ano na escola convencional. E aí eu tinha aquela coisa, ou eu continuava e fazia mais 2 anos de escola normal e formava, ou eu iniciava o Cefet e teria que fazer 3 anos, teria que fazer o primeiro ano todo de novo para poder me especializar em alguma coisa. Foi um ponto de inflexão ali. Nunca tomei bomba, tá, gente? Sempre fui bem estudioso, mas eu tive que voltar um ano por conta disso. Eu já tinha passado o meu primeiro ano, mas eu tive que voltar o primeiro ano de novo. Então como aconteceu com ele também. Ele teve pontos de inflexão que ele teve que decidir se ia por um caminho para conseguir o objetivo dele, que era entrar na escola da Marinha, ou continuar no convencional. E ele perdeu muitos anos no convencional, que se eu não me engano, agora se não me falha a memória, ele passou de 3ª ou 4ª vez na escola da Marinha. Da mesma forma, quando eu tive que decidir voltar um ano para estudar dentro do Cefet. E assim, não me arrependo nem um pouco, tá? Eu me formei um ano depois, eu me formei 3 anos depois com notas muito boas e com um conhecimento técnico muito bom na área de eletrônica, querendo ou não, por mais que eu não atue hoje com isso, me deu uma gama muito grande aí de conhecimento que eu posso usar a qualquer momento. Tanto que depois que eu formei em técnica eletrônica, a minha família inteira acha que eu sou arrumador de rádio. Mas enfim, todo mundo fica me dando aparelhos eletrônicos para arrumar. É DVD, é rádio, é TV, é tudo, cara, é tudo. Mas é uma coisa que a gente vai ajudando de alguma forma, e querendo ou não, na época que eu tinha acabado de formar, precisava de uma grana, então eu fazia esses bicos também. Ele passando na Marinha, voltando agora, isso aí, eu voltando na Marinha, voltando agora no Flávio Augusto, ele passando na Marinha, ele percebeu que lá dentro não era o sonho dele, que não era o que ele queria para a vida, seguir a carreira militar ali dentro da Marinha, não era o sonho dele. E isso acontece com muitas pessoas também. Olha que ele vai entrar num outro ponto de inflexão, que ele conseguiu o objetivo dele, seguiu o caminho ali do objetivo dele, mas chegar num ponto de inflexão que ou ele continua fazendo algo que ele percebeu que ele não ama, ou ele vai atrás de algo que ele percebeu que ama. E isso aconteceu comigo, pode acontecer com você a qualquer momento, que foi, por exemplo, quando eu tive que decidir entre continuar minha faculdade, me formar, faltava um ano para eu me formar, e seguir carreira de engenheiro, porque assim, para mim não fazia sentido eu terminar a faculdade sendo que eu não ia usar para nada. Se eu terminasse, eu teria na minha mente, na mente que eu tinha que terminar e seguir aquele ramo realmente, porque eu gastei meu tempo e meu dinheiro para poder me formar naquilo. Ou eu largava tudo e ia procurar alguma coisa que eu amasse, mesmo que eu não soubesse o que eu amasse ainda. Então são pontos de inflexões assim similares, mas que você precisa entender que muitas vezes a gente pode sim mudar de opinião. Às vezes você queria muito ser médico quando era mais novo, mas quando você entrou na faculdade de medicina, você viu que não era o que você gostaria. Você queria muito ser advogado, mas você entrou na faculdade de direito e viu que aquilo era uma merda e não quer. E tá tudo bem, você só precisa se encontrar em cima do seu propósito. Bom dia, Ara. Bom dia, Léo. Então você se encontra em cima disso. E ele fala dessas questões de que você se encontrar durante o progresso. Porque ele estava lá dentro da Marinha, ele percebeu... Bom dia, Léo. Ele percebeu que ele não gostaria de continuar fazendo aquilo, que ele não tinha jeito para aquilo. Então ele acabou sendo expulso por não se dedicar demais lá dentro. O pai dele ficou muito, muito triste com ele por isso, porque o sonho do pai dele era que ele continuasse na Marinha e ele estudou muito para isso. O pai dele entendia o seguinte:
Nossa, você perdeu a aula, você perdeu anos na escola convencional para estudar para isso, a gente gastou uma grana danada que não podia para você passar e agora você ser expulso. Então ele teve até isso para poder decidir em cima do ponto de inflexão. O que aconteceu comigo, quando eu falei com a minha mãe, cara, e quando eu falei com a minha mãe, eu amo minha mãe demais, mas eu chamei ela para conversar, para falar que eu queria largar a faculdade, cara, eu desabei em chorar, porque eu sabia que era um sonho dela também, que ela queria que eu me formasse como engenheiro. Então aquilo não estava me machucando só no fato de eu não querer fazer mais a faculdade, mas também de não desapontar ela. Mas eu precisei tomar coragem para falar com ela, mãe, eu não quero mais fazer essa faculdade, não quero terminar essa faculdade, porque para mim não faz mais sentido. Mas é claro, isso daí eu estava envolto em muitas lágrimas aí até eu conseguir realmente falar tudo. Mas enfim, então a gente entra nesses pontos de inflexão. Até que o Flávio Augusto, por exemplo, ele, para mostrar para o pai dele que ele foi expulso da escola porque ele queria ser expulso, não porque ele era um profissional ruim dentro da escola da Marinha, ele mostrou para o pai dele que ele quis ser expulso, o fazendo da seguinte forma: ele estudou de novo, passou de novo na escola da Marinha, entregou o resultado para o pai dele e falou: olha, se eu quisesse continuar lá, eu continuava. Na verdade, eu fui expulso porque eu queria me encontrar, porque lá dentro eu não estava gostando de tudo que estava acontecendo. Então ele mostrou pro pai dele, ganhou o respeito do pai dele de novo, mostrando que ele, se ele quisesse, ele estava lá dentro de novo. Da mesma forma, se eu quisesse, eu estava lá dentro da engenharia de novo, mas não é meu caso, né? Esse livro é sensacional. Cada tomada de decisão vai moldando o nosso futuro. Cada ponto de inflexão pode transformar a nossa vida inteira. Exatamente, como eu estou falando aqui, ponto de inflexão é você chegar numa encruzilhada que vai transformar completamente a sua vida. Você vai chegar nessa encruzilhada e vai falar assim, ó, se eu tomar essa decisão, eu vou ter uma vida X. Se eu tomar essa decisão, eu vou ter uma vida Y, completamente diferente uma da outra. E eu não estou falando que uma você vai ser rico, na outra você vai ser pobre, porque eu não sei qual que é o seu ponto de inflexão. Você que tem que ter entendimento para saber o que esse ponto de inflexão vai trazer para mim, em qual lado que vai realmente trazer benefícios maiores. Por mais que um ponto de inflexão, um caminho, você tenha ali um caminho mais tortuoso, com muito mais obstáculos, mas que você enxergue lá na frente, lá do outro lado, aquele prêmio enorme, e você fala assim, não, é por aqui que eu vou, e o outro tem só um prêmio mais simples, mas com um caminho mais tranquilo, isso a decisão é sua. A gente tem pontos de inflexão todo dia. Hoje você tem pontos de inflexões menores, se você levanta da cama cedo, ou se você dorme até mais tarde, até isso é um ponto de decisão que você tem que tomar na sua vida, se vai fazer alguma diferença na sua vida. Pessoal, eu não esqueci de falar hoje, se o seu coração tá batendo, clica no coração aqui, para entregar essa live para mais pessoas, mas só se o coração estiver batendo, tá? Se não estiver batendo, corre pro hospital. Brincadeiras à parte. Então ele continua a trajetória dele ali. Depois de largar a Marinha, ele começou a trabalhar como vendedor de curso de inglês e ele se dedicava muito porque ele ganhava por produtividade, ele ganhava em cima daquilo que ele produzia, não por um valor fixo. Então ele entendeu que talvez aquela era a melhor forma de você trabalhar, você ganhar por produtividade. Aquilo já aguça nosso instinto empreendedor. Por que nos Estados Unidos existem muito mais empreendedores do que aqui no Brasil? Porque lá eles incentivam as pessoas a trabalharem e ganharem por produção. Você falar assim, olha, você vai produzir e quanto mais você vai produzir, mais você vai ganhar. Isso é um incentivo. Porque você chegar para a pessoa, olha, eu vou te dar R$1.000 por mês para você fazer seu trabalho. Muitas vezes a pessoa vai fazer só o trabalho dela e algumas pessoas vão fazer menos ainda do que o trabalho dela, porque sabe que vai ganhar, independente se está fazendo ou se não está fazendo, ela vai ganhar o dinheiro dela no final do mês. É claro, ela pode ser mandada embora por não estar fazendo direito, mas ela vai ganhar o dinheiro dela no final do mês, produzindo ou não produzindo, mesmo que ela seja mandada embora. Mas já nos Estados Unidos é feito diferente, você ganha por produção. Olha, se você me entregar X coisas, você vai ganhar X. Se você me entregar 2x coisas, você vai ganhar 2x. Então a possibilidade de ganho é imensurável. Você pode trabalhar ali de forma que você ganhe. É assim que a gente trabalha no empreendedorismo. Aqui, por exemplo, eu sei que se eu trabalhar, eu ganho dinheiro. Se eu não trabalhar, eu tenho fontes de renda que me fazem ganhar dinheiro dormindo. Mas se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro o suficiente. Então a gente vai aprendendo isso.
Então ele, dentro do livro, ele aprendeu que trabalhar dessa forma, de forma produtiva, é o que realmente vai gerar resultado para eles. Até que ele tem a ideia de criar a WiseUp, junto com a esposa dele, tudo quanto. Ele conta a história, a trajetória dele com a esposa dele, de quando eles não tinham dinheiro, de quando eles tiveram que mudar de país para fazer uma operação dessa empresa que ele trabalhava em outro país, onde eles foram roubados e tudo quanto. Então a história, ela é bem interessante. Eu não vou ficar contando tudo, né, porque você pode também pegar o livro para ler. Mas o ponto principal que vocês têm que entender, principalmente desse livro, é que o Flávio Augusto da Silva era alguém que não tinha nada e hoje tem coisas grandiosas. E não pelo fato de ele saber mais coisas do que você, mas sim pelo fato de ele tomar decisões certas no momento certo, de pontos de inflexão. Por exemplo, depois de toda a trajetória dele de vendedor, de vender cursos de inglês para outra pessoa, ele começou a abrir a escola dele, começou a crescer, começou a dar tudo certo, ele começou a fazer tudo. Chegou no momento que ele recebeu uma proposta de vender a escola dele, a WiseUp, por 200 milhões. Comenta aí, você venderia a sua escola? Você acha que tinha mais 100 e poucas escolas na época. Você venderia a sua escola por 200 milhões de reais, 200 milhões de dólares, se eu não me engano? Eu não lembro se é reais ou se é dólares, mas põe 200 milhões aí. Você venderia a sua escola por 200 milhões? O seu trabalho de vida, tudo que você tinha, e sendo que na média, se eu não me engano, quando ele fala no livro, a escola estava gerando em torno ali de 30 milhões a 40 milhões por ano. Então ele ia pegar 200 milhões ali na mão dele nesse exato momento. A todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Então ele teve até esse ponto de inflexão bom, porque o que aconteceu quando ele recebeu a proposta de vender, não mesmo, de vender a escola dele por 200 milhões, foi num período de crise na bolsa, por exemplo, onde ele perdeu 14 milhões de reais na bolsa, por causa como essa crise que a gente está rolando aqui, que muita gente está perdendo dinheiro na bolsa, e principalmente tem pessoas consolidando as suas percas, tirando o dinheiro da bolsa, porque você só perde de verdade quando você tira seu dinheiro de lá e não pensa no longo prazo, aí você perdeu seu dinheiro. Porque todo mundo está perdendo dinheiro, mas aqueles que estão ganhando de verdade é aqueles que estão sabendo aproveitar o momento, porque tem empresas boas para comprar. Mas esse é um papo para outra hora. Então, você, por exemplo, ele perdeu 14 milhões na bolsa e no dia seguinte ele tinha que dar a resposta pro ofertante, né, para a pessoa que ofertou 200 milhões para ele. E eu lembro até que ele conta a história de um gafanhoto, de um gafanhoto que ele encontra no apartamento dele com a esposa dele, e ele pega esse gafanhoto, leva para fora de casa e pisa nesse gafanhoto como um sinal de que ele tem que tomar uma decisão rápida e uma decisão assertiva sobre o que queria fazer na empresa dele. Então é mais um ponto de inflexão, vender a empresa, embolsar 200 milhões e ficar tranquilo, porque ele ia perder toda aquela dor de cabeça que ele tinha, apesar dele gostar de gostar disso. Quem é empreendedor gosta de resolver esses problemas, mas ele ia embolsar os 200 milhões dele, ou ele continuava na operação dele, fazendo a empresa crescer e tudo quanto para poder depois, quem sabe, vender mais caro. Então, no dia seguinte, ele toma uma decisão junto com a esposa dele de não vender a WiseUp por 200 milhões. Ele decide não vender a empresa dele por 200 milhões porque ele entende que a empresa dele pode valer muito mais lá no futuro. Então ele continuou o trabalho dele. Teve outros pontos de inflexão durante esse processo, por exemplo, dele decidir ir trabalhar de longe, trabalhar remoto, da empresa dele ficar menos dependente dele, que ele foi morar na Austrália para aprender inglês. E olha que contradição, ele tinha uma escola de inglês, uma rede de escola de inglês, e não falava inglês ainda. Então, para aprender realmente a falar inglês, ele se mudou para a Austrália, aprendeu lá tudo por lá mesmo e estava gerenciando as redes dele, a empresa dele de longe, o que inicialmente não deu muito certo, por conta de pessoas que ele... pessoas, geralmente, quando você se envolve demais com algumas pessoas, elas se tornam dependentes de você para resolver problemas. E ele não tinha treinado essas pessoas para poder realmente resolver os problemas da forma que ele resolvia. Porque o Flávio, se você seguir ele nas redes sociais, você já vai ver que ele é meio doidão e tudo quanto, mas até no livro mesmo fala, ele é pauleira mesmo para resolver problema. E as pessoas que ele deixou
para ficar no Brasil, por exemplo, gerenciando as escolas dele, e ele só visualizando de longe, não tinha o teste dele para resolver problema. Então ele voltou com a rede de escola dele cheia de problema. Outro ponto de inflexão, voltar ou continuar gerenciando de longe. Então ele voltou para poder gerenciar tudo, para fazer acontecer de novo, reergueu a empresa, treinou as pessoas da forma certa e depois ele foi morar nos Estados Unidos e realmente gerenciar a empresa dele de longe. E passou, para quem lê depois, vai entender que chegou um momento que ele recebeu mais propostas ainda pela empresa dele, pela WiseUp. Então ele passou durante muito tempo, ele recebeu, por último lá, a proposta de vender a WiseUp por 900 milhões. Isso uns 2-3 anos depois que ele tinha recebido a proposta dele de 200 milhões. Então a empresa dele já estava valendo quase 1 bilhão. 1 bilhão, você tem noção disso? Ele deixou de vender por 200 milhões e ele vendeu ela, entrou no ponto de inflexão de vender ou não, e ele decidiu vender ela por 900 milhões. Quase 1 bilhão numa empresa. Nisso ele entrou em outros pontos de inflexão, comprou o estádio, criou o time lá, empreendeu nos Estados Unidos. De alguma forma ele cresceu lá nos Estados Unidos, empreendendo também, e chegou num outro ponto de inflexão mais simples, onde ele comprou de volta a WiseUp, se eu não me engano, por 94 milhões ou 194 milhões, mas muito menos do que o que ele tinha vendido, porque a empresa já estava caindo muito, a gestão da empresa não estava ajudando, então a empresa está perdendo muito valor. Então, ele fazendo isso, depois ele reergueu a empresa de novo. Mas qual que é os pontos aqui que eu quero deixar para você entender sobre esse livro? Primeiro, cara, você pode sair de onde você quiser, não importa o ponto que você está hoje, não importa onde você está hoje, o que importa é como você vai tratar as suas decisões, os seus pontos de inflexão para chegar a algum lugar. Você pode chegar a qualquer lugar que você queira, desde que você tome decisões mais assertivas em pontos de inflexão que você vai ter, e você saber identificar esses pontos de inflexão é o que vai fazer diferença realmente para que você tenha resultado. Então, saiba identificar os pontos de inflexão que você vai ter na sua vida, porque você vai ter inúmeros pontos de inflexão, você vai chegar em várias encruzilhadas que vai fazer alguma diferença ou não na sua vida, é a decisão que você vai tomar. Porque ele saiu do nada, hoje ele é bilionário e impacta bilhões de pessoas, se você for ver através das redes sociais dele, dos livros dele que ele tem também, e você pode sim sair de onde você está e se tornar uma pessoa realmente relevante na questão de gerar valor igual ele gera para o mundo. Então isso é você entender que pontos de inflexão vão acontecer na sua vida e você tem que saber decidir realmente para poder ter algum resultado. Outro ponto muito importante sobre esse livro que eu quero pontuar aqui para vocês é que muitas pessoas, quando eu falo, você é a média das pessoas que você convive, e as pessoas falam assim, Jim, mas eu não tenho capacidade de conviver com as pessoas que, por exemplo, têm mais do que eu ou sabem mais do que eu. Gente, você não precisa conviver diretamente. Eu e você aqui já é uma forma de você estar convivendo comigo. Se você está assistindo essa live, de certa forma, você também já está convivendo comigo aqui todos os dias de manhã. Só ontem que eu falei na missão, mas está tudo certo, né? Vocês me perdoam. Mas você já está convivendo. Só de você pegar esse livro ou qualquer outro livro do Flávio Augusto para ler, você de certa forma já está absorvendo o conhecimento dele. Então, você está no meio de pessoas que sabem mais do que você, não precisa ser exatamente fisicamente. Melhor fonte, livro, aprender com os melhores. Exatamente, você pega livros de biografia, igual esse daqui, por exemplo, é de biografia. Ele tem outros livros, que é o Geração de Valor 1, 2 e 3, que é mais sobre ensinamentos, motivação e tudo quanto. Mas esse já é de biografia, ele conta na história dele. E você já se conecta com ele energeticamente de alguma forma. Então você não precisa inicialmente procurar essas pessoas que têm mais, que sabem mais do que você e conviver com elas em corpo físico, mas você pode conviver com elas na mente, lendo o livro delas, participando das lives. Por exemplo, você que está aqui, você já está convivendo comigo de alguma forma, então isso já é uma forma de você agregar valor no seu círculo de amizade, no seu círculo energético de pessoas que estão do seu lado.
Então você não precisa estar 100% presente com a pessoa para você se tornar a média dela. É você pegar um livro desse aqui, você ler a história desse cara, se conectar com ele de forma que você entenda tudo que ele passou, e não só dele, existem outros também. Eu vou ler o livro do Geraldo Rufino no próximo mês, por exemplo, que eu vou trazer também review para vocês aqui, que é um cara que era catador de latinha e hoje também é multimilionário. Não conheço a história dele tão de perto, sigo ele nas redes sociais, comprei até o livro de biografia dele para poder entender como que foi a trajetória dele de verdade. Porque é um cara que era catador de latinha e tinha tudo, assim, é surreal de vocês pensar, e hoje é multimilionário, dono de empresas aí. Então não significa que você precisa estar presente com essas pessoas para você se conectar a elas. Você só precisa se conectar de alguma forma, porque depois vão surgir oportunidades de você estar mais próximo dessas pessoas, mais perto dessas pessoas, mais conectado com essas pessoas. Então é você fazer cursos dessas pessoas, é você, por exemplo, tem muitos cursos de mentoria desse pessoal, como os que eu faço. Todo mês eu me inscrevo em pelo menos um curso de mentoria. Ó, que coisa boa, acabou de cair uma comissão da Hotmart. Isso que eu falei sobre ganhar dinheiro dormindo. Mas enfim, eu compro cursos de mentorias com essas pessoas para poder me conectar com elas de alguma forma. Por exemplo, eu tenho o curso do Thiago Brunet, que é um dos meus mentores, tenho uma mentoria com ele lá dentro em grupo também. E com isso me conectei com ele de uma forma que até atraiu de estar em um local onde ele estava, por exemplo, passando uma pregação, onde fui eu, meu irmão, minha namorada, todo mundo assistia a pregação dele. Então já me conectei mais próximo. Então isso vai acontecer mais vezes. A gente vai se conectando a partir de pequenas conexões. Então não fique esperando você ter a oportunidade de conviver com essas pessoas. Não, você pode conviver de forma indireta e isso vai atrair também oportunidades para você crescer na vida. Então o review desse livro que eu estou passando aqui hoje para vocês é sobre você saber decidir nos momentos estratégicos da sua vida o que pode gerar algum resultado indo para um lado ou indo para o outro, porque dependendo do ponto de inflexão que você tá, você pode escolher muito mal algo que vai acontecer na sua vida. Então você tem que ter muita clareza mesmo, perde muito discernimento para Deus aí, para ele fazer você entender. Vou dar um exemplo de um ponto de inflexão que eu tomei uma decisão errada, mas essa decisão errada, é claro, me fez aprender sobre qualquer coisa, né? Porque eu vejo quando eu tomo decisões erradas, eu aprendo com elas e com isso também eu gero o resultado da minha vida. Quando eu larguei a faculdade, mais precisamente que eu queria mudar completamente a minha vida, eu decidi ir para fora do país. Eu fui morar na Itália durante um tempo para poder trabalhar lá. E eu pedi discernimento para Deus. Eu estava num ponto de inflexão. Ficar no Brasil, abrir algum negócio, procurar alguma coisa que eu amo e trabalhar aqui, ou ir para a Itália, tentar ganhar a vida como muitos brasileiros, trabalhando fora, trabalhando em outro país, juntando dinheiro aqui. E eu pedi discernimento para Deus se eu deveria ou não. E eu recebi todas as respostas negativas de Deus. Era a mesma coisa de falar assim, não vai não, seu burro, não vai não. Eu não estava conseguindo comprar passagem, estava dando tudo errado na questão da venda do meu carro, para que eu ia levar o dinheiro do meu carro para poder me manter lá enquanto eu arrumava alguma coisa para trabalhar. Então estava dando tudo errado. Era a mesma coisa que Deus colocava na cabeça e falei, não vai não, senhor, não vai não, eu tô te avisando, não vai não. Só que eu, teimoso, eu peguei o ponto de inflexão de ir. Eu decidi ir. E foi uma bagunça danada, deu tudo errado, eu passei muita raiva, tive problemas e tudo quanto. E aí, quando eu tomei a percepção disso, de que eu já tinha a resposta de Deus que não era para eu ir, porque sim, a gente tem lá dentro do nosso subconsciente as respostas de tudo, porque é uma conexão com Deus, aí eu entendi que não era para eu ter ido. Mas eu fui, aconteceu, eu tive lá vários problemas, aprendizado para minha vida, mas ok, hoje quando eu estou diante de um ponto de inflexão na minha vida, eu penso muito mesmo do que eu devo fazer, peço muita orientação para poder seguir um caminho que vai ser bom para mim e para as pessoas que estão à minha volta e também para ajudar outras pessoas. Igual eu já cheguei num ponto de inflexão também de mudar de ramo, de parar de ajudar a desenvolver pessoas e trabalhar com um ramo que talvez me desse mais dinheiro, mas que eu não ia gostar. Então eu decidi continuar
fazendo o que eu faço, que é isso daqui, repassar conhecimento para vocês de alguma forma e ajudar vocês de alguma forma, porque essa é a essência da minha vida, é a essência do meu propósito. Ok, pessoal? Então o review do livro é basicamente isso, para você entender sobre os seus pontos de inflexão, para que você mude a sua vida de forma assertiva mesmo. Você ter orientações, pedir orientação a Deus para te ajudar na tomada de decisão, que eu tenho certeza que quem vai decidir no final é você mesmo, tá? E Deus te deu livre-arbítrio para você decidir sobre as coisas da sua vida. Ele só tá ali para te orientar e te abençoar. No mais, gratidão eterna por você ter feito parte aqui. Ficou alguma dúvida sobre o livro? Algum comentário que vocês gostariam de colocar sobre o livro para eu poder comentar também? Alguma dúvida? Porque a gente está trabalhando dessa forma. Vou trazer outros livros para fazer review também durante as 6h33 aqui. E enquanto isso a gente vai crescendo como pessoas. Eu amo ler livros, tá, gente? Se alguém quiser me dar de presente, pode me dar livros aí, que eu aceito. Livros é uma coisa que pra mim, eu sou muito chato com meus livros, tá? Um amigo meu falou comigo assim, cara, por que você não sorteia seus livros, sei lá, nas suas lives, nos seus vídeos no YouTube e tudo quanto? Eu falei assim, não, meus livros são meus. Eu sou muito apegado a meus livros, porque eu gosto muito de ler. Eu tenho uma pilha de 12 livros ali que eu separei para ler esse ano. Eu decidi ler um livro por mês para estudar esse livro e passar conhecimento para vocês de alguma forma, porque eu estava lendo muito mesmo. Ano passado eu tinha decidido ler 52 livros no ano. Até o terceiro mês eu estava cumprindo. Eu já tinha lido ali 12 livros até o terceiro mês. Só que aí eu não estava aplicando as coisas, eu estava gerando obesidade mental dentro de mim. Esse ano não, vou ler um livro por mês e vou fazer um review desse livro, seja aqui como live, ou seja no meu canal no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal do YouTube. Vai lá, ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos, porque isso é importante para a gente entregar mais conteúdo para as pessoas. E eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês não sabem, a gente lançou a Liga Academy, eu com meus parceiros da Liga Motivacional, que é para passar ensinamento, é a nossa comunidade de ensino sobre marketing digital, investimento, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, ferramentas que a gente usa para trabalho no caso de cada um de nós. Então são 7 mentores ali dentro que vai te ensinar sobre temas diferentes. E o primeiro mês, se eu não me engano, a R$ 4,90, tá bom? E depois é R$ 47,00, mas para você testar se você realmente vai gostar dos conteúdos lá dentro, o primeiro mês sai a R$ 4,90. É um valor irrisório, né, gente? Irrisório, menos de R$ 5,00 para você ver se realmente vale a pena para você. E mais do que isso, você tem 7 dias para testar. Se você não gostar do conteúdo que está lá dentro, já que a gente está liberando um conteúdo por dia para as pessoas que vão entrando, se você não gostando, você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Então, R$ 4,90 é irrisório para você aprender sobre desenvolvimento, investimento, marketing digital e mais um punhado de coisas. Imagina, são 30 aulas por mês que vai fazer gerar resultado realmente na sua vida. No mais, gratidão por você ter feito parte. Bom dia, Gisele. Depois assiste a live gravada aí, que vai ficar gravada, porque vale a pena o assunto que eu falei de hoje, que é o review do livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, para você ter alguns insights aí durante o seu dia. Quero desejar um ótimo dia para você, um dia abençoado, para que o seu dia seja completamente incrível, assim como eu vou também construir o meu dia, e que você possa ter bênçãos em bênçãos em cima disso. Quero deixar aqui meu agradecimento por mais um dia para você que acordou às 6h33 para fazer parte desse clube aqui que a gente está fazendo de poder levar conhecimento. Eu estou chamando alguns outros convidados e eu tenho certeza que vai agregar para vocês. Pessoal, a Sá mandou aí, ó, tira print com o livro. Quero pedir para vocês tirar print e marca o Flávio Augusto também, o dele é geração de valor, tá bom? Marca o Flávio Augusto, para ele ver que realmente eu fiz uma review do livro dele aqui. E quem sabe ele não vê, né? Apesar dele ter milhões e milhões de seguidores, pode ser que ele vê. Então lá, tira um print. Gratidão para você que tirou um print aí. Marca eu, marco Geração de Valor. E no mais, galera, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e que seja abençoado. Tamo junto e até amanhã às 6h33. Falou!